Muito bem, gente. Depois de toda essa introdução, né, mostrando que, graças ao estudo da indução eletromagnética, dos campos elétricos e magnéticos que se retroalimentam, criando as ondas eletromagnéticas, né, nós agora vamos estudar alguns tipos, né, vamos ver aqui a maioria deles, mas alguns tipos de ondas eletromagnéticas. Tá bom? Específicas aqui, importantes, principalmente as que mais caem em vestibular aqui, né, para a gente compreender melhor. E aí, né, para a gente estudar isso daí, a gente precisa do chamado espectro eletromagnético, tá? Esse espectro eletromagnético, a palavra espectro aqui, ela vem de uma coisa meio fantasmagórica mesmo. Eles faziam experimentos lá no começo, né, dos estudos disso daqui, e surgiam umas faixas brancas que não deveriam aparecer ali, que no fim eram as ondas eletromagnéticas mesmo, né? Enfim, depois dá uma pesquisada aí, eles achavam, como aparecia essas coisas esbranquiçadas ali em coisas que eles não esperavam que aparecesse dentro dos dados deles, né? Eles chamavam de um espectro, né? Mas não tem nada a ver com isso, daí era só ondas eletromagnéticas ali. Bom, então vamos ver aqui o que é esse espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, ele mostra pra gente todas as ondas eletromagnéticas possíveis ou que a gente aí conhece, tá? Como assim, né? A onda eletromagnética não é uma só? Essa é uma pergunta que pode aparecer. Sim, a onda eletromagnética é uma só. Só como ela é uma onda, eu posso variar tanto o comprimento de onda dela, que é o tamanho do ciclo dela, né? Ela pode ser um ciclo mais fininho ou um ciclo maiorzão. Tá? Como eu posso também mudar a quantidade de ciclos que ele faz em um segundo, ou seja, a frequência. Se eu mudar a frequência ou o comprimento de onda ao mesmo tempo, né, não tem como alterar um e não alterar o outro, né, por causa do V igual a lambda F. Então, por meio dessa fórmula aqui, vocês já estão vendo, ó, V igual a lambda F, equação fundamental da propagação ondulatória, né? Se eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda para manter a velocidade igual. Lembra que no vácuo, a onda eletromagnética ela tem velocidade constante de 3 vezes 10 oitava. Quando ela entra no meio material, acontece tudo aqueles fenômenos que a gente falava da refração da luz, lembra? A luz ela perde velocidade para tentar, é tudo entre aspas, né? Mas para tentar aí compensar essa perda de velocidade, o que ela faz? Ela sofre a refração da luz, a ótica junto com a ótica ondulatória, né? Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda para manter isso daqui constante. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aumentar o comprimento de onda e, portanto, vai diminuindo a frequência e vai vendo que tipos de ondas eletromagnéticas vão sendo criadas a partir disso. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma... Deixa eu tentar enquadrar isso aqui o máximo possível para não vocês enxergar. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, ondas de rádio, tá? São ondas que têm tamanho de comprimento de onda aqui, ó, em metros, do tamanho de campo de futebol. Então o ciclo dela é o tamanho de um campo de futebol gigante para formar um ciclo só. Tá? Eles variam aí em campo, tamanho do ser humano, tá, ó, entre 1, aqui, ó, 10 ao quadrado, 10 a 1, são ondas eletromagnéticas aqui. Então essas ondas, elas são, né, não são nocivas para a gente, obviamente, elas ficam aí sendo propagadas o tempo todo. Nesse momento aí está passando um monte de ondas eletromagnéticas aqui agora e na casa de vocês, elas ficam cruzando aqui o espaço, né, a gente o tempo todo. Lembrando que a luz é uma onda eletromagnética também, então ela está cruzando aqui tudo a gente o tempo todo. Então a gente está imerso num monte de ondas eletromagnéticas de diversos tipos. E lembra, elas não se interferem uma na outra. Até se interferem, tá? Existe um pouquinho de interferência, sim. Mas assim, é uma cruzando com a outra, né? Não é porque tem uma onda de rádio aqui que a luz vai afetar de maneira violenta essa onda de rádio. Mas altera. Tanto que a gente consegue, à noite, pegar som em rádios, no aparelho de rádio, né? Não na internet, porque hoje a internet é outra parada. Né? Mas por meio de ondas de rádio, nós conseguimos aí, em uma rádio mesmo, capturar ali ondas de rádios do Japão, da Europa, porque a luz do Sol, ela interfere um pouco, sim, nessas ondas de rádio. Né?
Então, à noite a transmissão é bem mais fácil de ser feita, tá? E eu falei assim que a internet não é separada, mas a internet ela só é possível graças também às ondas eletromagnéticas que são ali passadas por meio das fibras ópticas de cabos submarinos aí que existem, né? Não sei se vocês sabiam disso, devo ter comentado em algum momento com vocês, né? Existem aí, ó. Você fala assim, eu estou acessando um site que está hospedado lá na Europa, ela fica na nuvem. Não, gente, não existe. O conceito de nuvem é um conceito, é o seguinte: existe diversos servidores no mundo, tipo computadores no mundo, aonde quando você coloca uma informação ali dentro, tipo de um Dropbox, de um OneDrive, de um ah, lá do celular, né, o Google Drive, né, você coloca a informação ali, você consegue acessar para o outro telefone seu. Você fala, nossa, tá na nuvem isso aí. Não é que tá na nuvem, tá em servidores no mundo que se propagam por meio de cabos eletromagnéticos, cabos de fibra ótica aí pelo mundo. Existem máquinas que passam esses cabos aqui ó, nos oceanos, de um ponto a outro aqui, né? Propagando essas ondas eletromagnéticas aqui, com base na... Aqui, ó. Olha os seus cabos aqui, ó. Então, a gente acessa um, um site que está hospedado na Europa, a sua informação passa por meio de cabos, tá? E aqui também, ó. Olha lá que lindo, né? Eu assisto uma série que se chama Elementor? Acho que é Elementor, eu assisti, né? Eu lembro que tinha um episódio que um cara, para tentar pegar uma informação da bolsa de valores, ele coloca uma máquina que embaralha a informação dos dados da bolsa para ele ter acesso milissegundos antes a uma informação de que vai cair uma ação, vai aumentar uma ação ali da bolsa de valores, e aí ele corta, né, porque esses cabos submarinos depois eles vão um pedaço na terra, então ele corta ali o cabo e começa a tentar coletar logo na fonte ali esses dados. Então, se você quer hackear o mundo, é só você ir lá e tentar colocar alguma coisa aqui nessa base aqui dos cabos, né? E lembrar que isso aqui é uma fibra ótica, esses cabos claro que tem mais tecnologia envolvida aqui, mas esses cabos aqui são ondas eletromagnéticas se propagando ali dentro. Aqui é todo um espelho o cabo ele é inteirinho cheio de espelhos dentro dele. E aí quando a onda bate ali, ela fica se refletindo, porque a onda ela, né, reflete. E ela vai se propagando pelo mundo aí, ó, tá bom? Muito interessante essa parte aqui. Caiu uma questão na FUVEST, acho que há 1 ou 2 anos atrás, sobre cabos submarinos. Ou ano passado, eu não lembro direito. Perdi noção de tempo, né? Bom, mas vamos voltar aqui, né? Então vocês estão percebendo que ondas eletromagnéticas é praticamente a nossa vida tecnológica depende delas, né? Quando eu vou diminuindo esse comprimento de onda aqui, tá? Eu vou tendo outros tipos de ondas que têm outras funcionalidades para a gente. Por exemplo, a micro-ondas, tá? A micro-ondas, elas são um tipo de onda que elas estão aqui. Ó. Se você quer saber tudo sobre micro-ondas, é só você ler esse textinho aqui que está bonitinho, tá? Elas têm diversas aplicações, mas ela já faz um pouco mal para a gente. Em que sentido? Não é porque tem radiação, alguma coisa assim. Mas as micro-ondas, elas vibram na mesma... Quando uma onda micro-onda atinge a água, a molécula de água, ela consegue vibrar essa molécula de água muito violentamente. Ela aumenta a amplitude de movimentação, né, de uma molécula de água de forma muito intensa. E lembra, o que é aumento de temperatura? É o grau de agitação das moléculas, ou partículas, ou átomos. Então, se uma onda bate ali numa molécula e agita muito ela, o que ela está fazendo? Ela está esquentando o material. Se ela está esquentando de forma muito rapidamente o material, nós somos 70% feitos de água, né? Então, se uma micro-ondas bate na gente, vai ocasionar queimaduras, porque vai começar a evaporar a água da nossa pele, vai ocasionar, aí sim pode ocasionar, dependendo do tipo de vibração que isso ocorre, aí pode até mesmo ali danificar as células, ocasionar algum tipo de mutação e por aí ocasionar um câncer de pele, alguma coisa assim, né? Mas é nesse sentido que
micro-ondas ele é perigoso, tá? Porque ela agita a molécula de água. Então, se você colocar um copo de água no micro-ondas, você tem que tomar muito cuidado. Não faça nem isso, tá? Porque ela agita tão rápido esse copo de água que se você deixar ali, sei lá, esquecer, deixar 10 minutos, às vezes você vai ver que tem água lá dentro. A hora que você for pegar e agitar, aquilo é uma solução supersaturada. Ela imediatamente ela pega, evapora tudo, ocasiona uma queimadura ali de até primeiro grau na sua mão com aquele vapor ultra quente que está ali dentro, né? Então, o micro-ondas, o aparelho de micro-ondas, ele só aquece a molécula de água. Tanto que se você colocar um pedaço de plástico lá dentro, ele não vai aquecer, não vai derreter, não vai acontecer nada. Aí você fala, mas uma vez, professor, já aconteceu isso comigo, porque eu tô falando, né? Eu fui pôr feijão congelado lá, e eu esqueci, e o plástico começou ali a derreter do feijão. Como você fala que o plástico não derrete com micro-ondas? É porque a micro-ondas aqueceu muito feijão, a tal ponto que aquele plástico era meio, né, não muito bom. Ele começou, a água quente começou a esquentar o plástico e derreteu o plástico do feijão. A água do feijão começou. Então não é o micro-ondas que esquentou o plástico, foi a água quente. E como aqui ao redor da gente tem vapor de água, sempre, qualquer coisa que você coloca lá acaba eventualmente deixando um ambiente quente, porque ele aquece as moléculas de água também do aparelho que está ali, né? Mas a micro-onda também é usada em comunicação, tá, gente? Existem aparelhos aí que captam ondas de rádio e micro-ondas porque elas estão muito próximas uma da outra, tá? No caso das ondas de rádio aqui, né, eu acabei não falando, mas existe aí 3 tipos de ondas de rádio, né? As chamadas ondas de solo ou ground waves, né? As ondas são as transmissões atmosféricas, né, que são as sky waves, né? E as transmissões por satélite, que são as space waves em inglês aqui. Então essas são as ondas de satélite, que é usado na telefonia, televisão, celular, aqui ó, é tudo space waves, tá bom? Quando você quer, por exemplo, usar rádio FM, por exemplo, você usa ondas de solo, que são ondas aqui que tem uma duração, elas se dissipam muito facilmente. Porque lembra, a onda eletromagnética ela é luz. Se ela é luz, com o tempo, se eu ligo um laser aqui, esse laser ele vai abrindo cada vez mais e tem uma hora que ele para de fazer efeito. Eu não consigo pegar meu laser aqui e iluminar o pico de Jaraguá que eu estou vendo lá longe. Não dá. Quem está no pico de Jaraguá não vai ver meu laser praticamente, porque a própria atmosfera vai absorver essa luz aí, ela vai se dissipar, vai sofrer dispersão no ambiente e vai decair muito rapidamente. Então as ondas eletromagnéticas são assim também, mas existem ondas que conseguem se manter por muito mais tempo, tipo essas ondas de satélite. As ondas FM de rádio, que são ali ondas que são que é a frequência modulada e aqui é a amplitude modulada, né? Você trabalha aqui com a frequência e aqui com a amplitude. Se você observar, né? Cadê? Sua faixa de frequência é a mais ampla do espectro, vai cerca de 2 Hz, é utilizada em comunicações submarinas, geofísicas e aproximadamente, né? O que está falando aqui? As ondas de rádio, onde elas são feitas. Tá. Então, ó, ele não vai falar propriamente dito dessas ondas aqui especiais, né? Mas é isso. A onda de rádio, de AM, ela consegue se manter intacta por muito mais distância, porém ela perde a qualidade sonora. Já a onda FM, ela tem uma qualidade sonora extremamente boa, só que ela não consegue, né? Essas ondas de solo aqui, elas não conseguem ir muito longe, tá bom? Ao contrário das ondas AM aqui, tá bom? Bom, essa foi a primeira parte aqui, né? Que eu estou falando. Vamos chegar agora no infravermelho. O infravermelho, não sei quanto eu estou tempo de vídeo. Eu prefiro falar do infravermelho, do espectro da luz do ultravioleta de uma tacada só. Então vamos gravar aqui nova parte. Até daqui a pouco.